Hoje vamos falar da mediunidade, o seu fascínio e seus perigos. A mediunidade ela é fascinante. Podemos achar que temos um poder maior do que realmente temos. As manifestações, as percepções extrasensoriais nos levam a um local onde poucos estão e ficamos deslumbrados. Mas isso pode trazer certas complicações se não estivermos cientes de certos pontos. Primeiro, você sabe quem você é? Você faz seu autoconhecimento? Sim, e isso é muito necessário ao desenvolvimento do médium, pois todas as percepções mediúnicas passarão por você, anímicas também. Se você não souber quem você é, não poderá filtrar as informações, e as informações estarão contaminadas de você mesmo. O plano astral, onde os médiums acessam, ele é muito plástico e moldável pelas nossas emoções. Então, se você não se conhece, você pode estar sendo influenciado pelas próprias crenças, pelo seu mapa mental. Por isso é necessário o desenvolvimento do seu autoconhecimento, da sua luz e da sua sombra. Esse plano astral vai se moldar completamente por suas crenças. É claro que isso numa análise solitária. Quando se está num grupo com uma egrégora fortalecida, a egrégora trata de controlar essa estrutura holográfica, direcionando ao propósito do grupo. Então, numa prática solitária, o universo mental pode influenciar bastante as suas percepções, tendo-se aí que ter um maior cuidado com o julgamento. Segundo ponto. Você sabe por que você quer desenvolver a mediunidade? Qual o seu propósito? A mediunidade vem de um passado remoto, um passado sombrio, de magia, bruxaria. Então temos que refletir se viemos com tais percepções afloradas, o que fizemos em outras linhas de tempo? Ou se viemos com um desejo imenso de desenvolvê-las e elas estão bloqueadas? O que eu posso ter realizado ou estou realizando? Quais foram os motivos que me bloquearam? Ego, vaidade, orgulho. Como vencer essas barreiras? Isso é claro, com o altruísmo, com a simplicidade, com a humildade, com a doação sem reservas. Nosso universo é dual, bem, mal, bom, ruim. Polaridades necessárias ao movimento. O mal que fizemos no passado nos impulsiona ao bem que faremos agora, tudo em busca do equilíbrio. Muitos vão entender como resgate ou karma. Não gosto desses termos. Prefiro usar a busca do equilíbrio. Então, a mediunidade vem nos trazer um propósito maior, um propósito nobre, não um propósito de julgar, de apontar, o propósito da fraternidade, da caridade, da benevolência, sem olhar a quem. Terceiro ponto importante. Você conhece o seu plano de acesso? O plano astral, o plano etérico? Você conhece esse plano e suas ciladas? Como eu disse anteriormente, o plano astral é muito moldável, influenciável pelas nossas emoções, sentimentos, pelas nossas crenças e nosso mapa mental. Então, toda percepção solitária deve ser analisada deste contexto. Por exemplo, se um dia você vibra no medo, no ataque, você acessa essa realidade e nessa realidade todos estarão contra você.
Todos serão magos negros, por exemplo, a te chipar e a roubar suas reservas energéticas. Se você vibra no amor e na paz, você estará na frente de imagens e seres nunca vistos, de tamanha beleza e lucidez. Então, dependendo da frequência em que você vibra, você acessa diferentes realidades no astral, dividindo essas realidades em polaridades negativa e positiva. Dentro de uma realidade negativa, por exemplo, vão ter imersas várias sub-realidades de acordo com o teu mapa mental. Se você tem a crença que existe o demônio, você vai literalmente para um inferno. Se você tem a crença que existe bruxaria, você vai para um ritual de bruxaria e assim por diante. Se você acredita que está sofrendo uma demanda, você acredita com tanta clareza que você vai para um local onde está sendo feita uma demanda para você. Você plasmou uma demanda. Às vezes não é uma demanda que está acontecendo, às vezes está acontecendo ali uma energia negativa circulando de alguma forma, mas você vê a holografia da demanda. Se você acredita que sofreu o ataque de certa pessoa, você verá a pessoa te atacando, te manipulando. É real? É real para você, pois você acredita. O que você acredita é verdade. Mas no astral é outra situação de energia negativa rolando, que você acessou por estar em baixa vibração. No livro Mediunidade e Sacerdócio, de Ramatiz, psicografado por Norberto Peixoto, o que parece ser, não é. No astral, há várias armadilhas psicológicas criadas pelos psicólogos das sombras. Quem cai nessas armadilhas são pessoas pouco vigilantes, vítimas de si mesmas, que querem soluções imediatas sem esforço, sem autoconhecimento. Estes caem facilmente nas obsessões ocultas. O que era imaginação se torna real, e o que era real se torna irreal. Distorcem a realidade dos fatos pelo psiquismo enfermiço. São doentes da alma, medrosos, preocupados excessivamente com a saúde e a morte. Diante destas fragilidades, qualquer um os vampiriza. Até mentores falsos vão se apresentar. Qualquer um se passa por mentor nesses médiuns pouco vigilantes. O comportamento destes seres humanos vai ser auto-obsessivo, com um modo de pensar e um modo de ser muito fixo, padronizado, ideias fixas, vitimistas e donos da verdade. Tem como, nesta frequência, se aproximar seres de elevadas instâncias? Não. Então, por isso, mais uma vez repito, o médium não pode julgar. O médium só deve julgar a si mesmo. Estes exemplos que eu dei são acessos solitários, individuais. Num grupo de trabalho mediúnico, com uma egrégora consolidada, essa egrégora vai dar todo o suporte e o controle destas holografias. É claro que até meio entre grupos pode haver ciladas, dependendo do propósito do grupo. Se o propósito é nobre, o grupo estará amparado, pois do outro lado tem muita gente querendo trabalhar também, querendo equilibrar as suas polaridades. Mas se o propósito do grupo não é nobre, aí vale tudo. Outra coisa que o astral traz é muita simbologia, porque muitas vezes o mapa do médium
ainda não tem conhecimento suficiente para interpretar o que vê. Então, o subconsciente traz simbologias na tentativa de dizer o que está havendo, de dizer o que está acontecendo, e pode ocorrer a má interpretação dessas simbologias também. Então, o médium não deve nunca julgar. Além do que, não há verdade absoluta do outro lado. Pouco sabemos, não temos ciência. Então, tudo deve ser experienciado acima de tudo. O que é mais interessante na não busca solitário, na busca do desenvolvimento em grupo, é a validação. Você pode estar validando as suas percepções com seus colegas. Isso te dá mais segurança do seu desenvolvimento. Bom, acho que já falei bastante, então minha dica é: experiencie, vivencie de forma altruísta a sua mediunidade. E, acima de tudo, nunca condene ou julgue.